Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 17 de fevereiro, nosso sabadão. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Cara, sabadão lotado de jogos, tá? Vamos começar as análises aqui com o jogo do Salzburg contra o BW Linz, tá? Jogando fora de casa o Salzburg, beleza? Cara, eu tive um tempinho de férias, um tempinho de folga, fiquei uma semana aí sem gravar, mas agora eu tô firme e forte, começando com esse fim de semana aí, a gente vai voltar às gravações. Quinta-feira já foi um dia excelente, cara, pra gente, quem tá lá no grupo Telegram, cara, top de linha, bora pra cima. O link do grupo Telegram tá aqui embaixo, sem mais delongas, vamos começar as análises aqui. Jogo pra caramba, mas eu não vou analisar todos os jogos, até porque senão daria umas 3, 4 horas de vídeo. Então eu separei alguns jogos trazendo estatísticas, trazendo as probabilidades para você fazer suas operações e vou dar algumas ideias também de alguns jogos que possivelmente eu farei as entradas nesse sábado e enviarei lá no grupo Telegram, fechou? No mais é isso, bora para cima. Começando com o BW Linz contra o Salzburg. Salzburg que tá... Cara, eu não trabalho Salzburg desde o dia 9 de dezembro de 2023, nós estamos em fevereiro. O Salzburg fez 2 jogos já esse ano, né? Mas em nenhum dos 2 jogos eu consegui acompanhar. Um eu tava de férias e o outro eu decidi não trabalhar porque era jogo de Copa, beleza? Agora tem um jogo da Liga, né? BW contra o Salzburg. Seguinte, provável vitória do Salzburg, é um dos times mais lucrativos estando a favor, principalmente do método handicap -1. Aqui caberia a entrada no método handicap -1, daria odd 1,70, 1,75 interessante pra gente trabalhar, só que eu prefiro ficar de fora, primeiro caso. No confronto direto entre Salzburg e BW Linz, cara, dos 6 jogos que eles se enfrentaram, 3 vitórias do BW Linz e 3 vitórias do Salzburg. Então é um confronto mais parelho, é um time enjoado, é um time prateleira abaixo do Salzburg, mas é um time que às vezes dá trabalho pro Salzburg, tá? E segunda coisa, cara, o Salzburg já tá classificado pro playoff da disputa do título, porém, quanto mais pontos se fizer, melhor para a próxima fase, beleza? E é muito mais time. Então sim, provável vitória, mas eu iria com um pezinho atrás, beleza? Enfrenta o BW Linz, que também precisa pontuar porque ele vai pro relegation do rebaixamento. Então, quanto mais pontos se tiver, menos chances de ser rebaixado ele vai ter, beleza? Então, confronto difícil. Eu levaria 100% pro live para buscar a vitória do Salzburg no ao vivo, vendo a partida. Antwerp contra o Mechelen. Aqui eu acredito na vitória do Antwerp, tá? Odd 1,60, acho interessantíssimo a gente trabalhar. Antwerp que tem uma defesa muito sólida, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas? Vamos lá. O Antwerp de 25 jogos tomou apenas 23 gols, é uma média de menos de 1 gol por jogo. É a melhor defesa do campeonato, empatado com o Clube Brugge. E mesmo assim, sendo a melhor defesa do campeonato essa temporada, ele tomou mais gols que na temporada passada. Olha que coisa engraçada, cara. Provável vitória do Antwerp, enfrenta um time de meio parte de baixo da tabela, tá? O nono colocado, o Antwerp que precisa pontuar para tentar disputar algum título no playoff da disputa do título, beleza? Joga em casa, o Antwerp tem a terceira melhor campanha com nenhuma derrota, então isso me deixa muito confortável estar a favor do Antwerp, numa odd 1,60, né, pagando 60% de lucro, cara, num time que não perdeu ainda na temporada, são 12 jogos em casa, são 8 vitórias e 4 empates, tá bom? Fez 30 gols, é uma média de fazer quase 3 gols por partida jogando em casa, e tomou apenas 8, então tomou menos que 1 gol por jogo, tá bom? Então, cara, se você for mais ousado, dá para trabalhar o handicap -1, a odd vai estar quase beirando 2, cara. Então, se a gente vai vencer por 2 ou mais gols de diferença, é green, e se vencer por 1 gol de diferença, reembolsa. Então, você conta muito com a vitória do Antwerp. Agora, se você for mais safe, cara, a vitória do Antwerp, que aí com 1-0 você já lucra, né? O Antwerp ganhando por 1 gol de diferença, você já obtém um lucro, cara. Eu acredito sim, se você quer ir mais safe ainda, quer colocar num bilhete, cara, você coloca um empate anula ou dupla chance do Antwerp, que é muito provável sim que o Antwerp vença essa partida, tá? Mais um dado estatístico aqui do Antwerp, cara, que o Antwerp ele foi eliminado da Champions League, né, o quarto colocado, então ele não conseguiu vaga para a Europa League, então automaticamente ele não tem mais nenhum campeonato europeu para disputar, apenas a Liga Belga, cara, então é um ponto positivo. Então só tem um jogo da Copa no dia 29 de fevereiro, que é daqui 2 semanas, então, cara, o foco é total nesse jogo aqui, jogando em casa tem tudo para vencer. Brentford contra o Liverpool, cara, saímos da Bélgica, fomos para a Inglaterra, cara, aqui também eu tô fechado com a vitória do Liverpool, pagando 1,60, o Liverpool que é líder do campeonato, fazendo uma temporada bacana demais e é um time extremamente lucrativo lá no grupo Telegram. Essa temporada é um time que eu depositei uma confiança bacana essa temporada no Liverpool, de 24 jogos venceu 16. Então, trabalhando o back favorito Liverpool no trading
para vencer no pré-live, punter, livre por seco, handicap -1, empate anula, tudo isso eu trabalhei com livro essa temporada e graças a Deus foi bastante lucrativo, tá? Tem uma média de fazer 2 gols por partida ou mais, tá? E contrapartida, o Brentford tem uma média de quase tomar 2 gols por partida, então o mercado de explorar também é gols, beleza? Principalmente porque o Liverpool joga fora de casa, então o Brentford tem a tendência de fazer um gol, porque joga em casa, e o Liverpool buscar essa remontada, algo nesse sentido pode ser interessante pra gente trabalhar, tá bom? No mais, eu tô fechado com a vitória do Liverpool, também espero gols pra essa partida aqui. Burnley contra o Arsenal, cara, aqui é um jogo interessante também, porque o Arsenal é o terceiro colocado e tá empatado com o número de pontos do City, só que o City tem um jogo a menos. Inclusive, se o City vencer a partida desse jogo a menos que ele tem, ele vira líder, porque ele vai a 55 pontos e o Liverpool tem 54 pontos e fica todo mundo com 24 jogos. É extremamente importante essa vitória pro Arsenal aqui, se ele quer disputar o título até o final, para ficar entre Liverpool, Manchester City e Arsenal. Qualquer tropeço de uma dessas três equipes aqui, cara, custa muito caro nos jogos finais da temporada, beleza? Então o Arsenal jogando fora de casa contra o vice-lanterna, tô fechado com a vitória do Arsenal, só que a odd tá 1,30, 1,35, né? 1,35 e tudo mais. Aqui a gente pode explorar o handicap -1 numa odd em 55, 1,60, porque nós também temos dados estatísticos, pra gente ter uma ideia aqui, ó. O Arsenal tem uma média de fazer mais que 2 gols por partida, tomar menos que 1 gol por jogo, e o Burnley tem uma média de tomar mais que 2 gols por partida e de fazer 1 gol por jogo. Então, por mais que jogue em casa, cara, eu acredito que o Arsenal tem total possibilidade de vencer por 2 ou mais gols de diferença, até porque é um time muito ofensivo, a molecada, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, o Saka, o ataque do Arsenal é muito produtivo. E os últimos jogos do Arsenal também, olha só, bateria o handicap -1, bateria handicap -1, reembolso, bateria handicap -1. Então, dos últimos 4 jogos, cara, praticamente seria green reembolso no handicap -1. Espero gols para essa partida, principalmente se o Burnley marcar o gol primeiro, vai ter um amasso do Arsenal, tá? E se o Arsenal também fizer 2-0 muito rápido, cara, o Burnley vai ter que se expor para tentar recuperar esse resultado, e o Arsenal pode golear ou o Burnley pode fazer gol, então over limite dentro do jogo eu irei trabalhar. Lá no grupo Telegram, fechou? Newcastle contra o Bournemouth, cara, odd interessante demais para pegar esse back Newcastle, por conta da fase mesmo do Newcastle. Vamos lá, o Newcastle, diferente da temporada passada, essa temporada é o 7º colocado, tá? De 24 jogos, venceu 11 e perdeu 10. Então, ou perde ou ganha, ou perde ou ganha, ou perde ou ganha. Então um time assim, dos últimos 5 jogos, para você ter uma ideia, não venceu em 3, tá bom? Mas também não perdeu em 3, não é? Ele empatou 1, venceu 2 e perdeu 2, beleza? Joga em casa, o Newcastle, cara, tem a 6ª melhor campanha, de 12 jogos venceu 8, então é uma coisa interessante pra gente ficar a favor. E fora de casa, o Bournemouth, de 12 jogos, perdeu 6, empatou 2, então 8 dos 12 jogos que disputou não venceu, cara. Então é um fator interessante também pra gente trabalhar o Newcastle. Tem mais time, mas não tá dando liga essa temporada, tá bom? Pagando 80%, 90%, cara, às vezes vale o risco você a fazer uma aposta punter na vitória do Newcastle. Mas, no mais, assistindo ao vivo, ver como é que é a postura do Newcastle, vai entrar amassando e tudo mais. E é um jogo com tendência de gols também, cara. Pra você ter uma ideia, 24 jogos, 51 gols feitos pelo Newcastle. O Bournemouth, 23 jogos, 44 gols tomados. Então, a média de tomar 2 gols por partida quase, e o Newcastle de fazer 2 gols por partida ou mais, beleza? Então, pelo menos 2 gols eu espero nessa partida aqui. Tottenham contra o Wolverhampton, cara. Possível vitória do Tottenham também. O Tottenham que tá vendo aí os seus adversários se distanciando na disputa do título, mas ainda tem uma pequena chance. Se vencer, vai a 50 pontos, entra na casinha dos 50, junto com o Arsenal, Manchester City e Liverpool, tá? Aqui é vencer, tá jogando dentro de casa contra o Wolverhampton, só que o Wolverhampton é um time enjoado, beleza? Vamos dar uma olhada nas estatísticas também. Em casa, o Tottenham tem 12 jogos, 9 vitórias e 3 derrotas. Bastante vitórias desses 12 jogos aqui. Joga em casa, vem de 5 vitórias consecutivas. Fora de casa, o Wolverhampton tem apenas 4 vitórias dos 12 jogos disputados. Todas as entradas, todas essas análises que eu trago para vocês, você tem que filtrar a escalação, filtrar momento, às vezes filtrar até o live para ver se você vai comprar essa vitória ou não, tá bom? Mas é interessante demais a gente trabalhar a vitória do Tottenham e gols, tá? Manchester City contra o Chelsea, cara, 1,33 Manchester City é para buscar no live. Não tem como nem colocar no bilhete porque é um clássico, cara. Pré-live, você cravar 33% de lucro apenas na vitória do City. Cara, o City muito mais time, fase melhor, cara, tá voando, entendeu? Tem um elenco muito mais forte, fez 56 gols, é o melhor ataque da competição, uma das melhores defesas da competição, enfrenta o Chelsea numa fase bem ruim, mais uma temporada que não tá disputando os jogos europeus e provavelmente na próxima temporada também não vai disputar nada europeu. Então, cara, é sim vitória do City, mas a 1,33 eu passo, beleza?
Prefiro buscar um back super favorito no ao vivo, aí tem que ter o padrão City, né? Tem que estar com laterais avançados, pressão ofensiva, pressão na marcação, tem que estar finalizando toda hora, entendeu? Não deixando o Chelsea contra-atacar. Isso aí é um cenário ideal para buscar o back super favorito City, ou também buscar a vitória do City no primeiro tempo, tá bom? Mas tem que ser tudo isso no live, tá bom? Saindo da Premier League, que é a primeira divisão, indo para a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, nós temos o Leicester contra o Middlesbrough. O Leicester também, cara, é um dos times mais lucrativos dessa temporada aí, cara. Tem dado bastante green, até porque de 32 jogos, cara, tem 25 vitórias. E dessas 25 vitórias, pelo menos umas 18, 19 vitórias a gente pegou lá no Telegram, tá bom? Uma odd média 1,60, 1,70, tá bom? Que é a odd média desse jogo aqui, que é 1,63, tá bom? Acho interessante demais a gente trabalhar o Leicester, a vitória do Leicester. Pega um time de meio de tabela. E o seguinte, o Leicester já tá classificado praticamente para a Premier League, são 78 pontos, cara. Mas é o seguinte, o Leicester toda partida ele tá jogando, cara, como se ele tivesse caindo para a terceira divisão. Tá dando a vida, cara, tá dando gosto de ver. Olha só, ganhou de 2-0 do Sheffield, ganhou de 2-1 do Watford, ganhou de 5-0 do Stoke City, ganhou de 3-1 do Swansea. Então é um time que tá sendo bastante over, tem uma média de 2 gols por partida e tá tomando poucos gols, tomou 24 gols em 32 jogos. Então dá para explorar o handicap -1, dá para explorar a vitória seca, é um time que eu gosto de estar a favor, é um favorito que eu gosto de estar a favor, fechou? Heidenheim contra o Leverkusen, mais um favorito pra gente trabalhar aí, jogando fora de casa, cara. Odd 1,36 é a odd 1,30, a média do Leverkusen essa temporada é entre 1,30 e 1,40 a odd, cara, é uma loucura, né? Porque o Leverkusen, se eu não me engano, nunca foi campeão da Bundes, mas está fazendo uma temporada incrível, o futebol mais bonito praticado na Europa hoje com o Xabi Alonso, cara. Então dificilmente a gente fica de fora da vitória do Leverkusen. 21 jogos, nenhuma derrota na Bundes, 55 pontos, ou seja, 5 pontos de vantagem do Bayern de Munique. Acabou de vir de uma vitória de 3-0 sobre o Bayern de Munique, um chocolate, tá? Cara, não tem o que fugir. Enfrenta o Heidenheim, que é meio de tabela, empatou 4 dos últimos 5 jogos. Mesmo jogando em casa, cara, é possível vitória do Leverkusen, mas não usaria o handicap -1. Iria mais pezinho no chão. Mas buscaria essa vitória do Leverkusen e também, cara, Bundes por si só é um campeonato over, então explorar o mercado de over 2,5, over 3,5, pré-live, no live, dependendo da odd e tudo mais. João, como é que eu vejo o valor na odd? CS Score, irmão, o link tá aqui embaixo, se você trabalha over pré-live ou até no live, cara, é bom você buscar esses dados aqui no CS Score, o link tá aqui embaixo, cadastra lá que é top de linha, fechou? Wolfsburg contra o Dortmund, cara. Empate anula o Dortmund, pelo amor de Deus, vamos ver, né? O Dortmund que é o quarto colocado, vem se recompondo, vem de 5 jogos sem perder, né? São 4 vitórias e um empate. Pode ser interessante trabalhar o Dortmund, só que o Dortmund ele costuma, cara, quando a gente tá a favor do Dortmund, ele perde, e quando a gente tá contra o Dortmund, ele ganha, cara. É o time amarelão mesmo. Então, cara, não vai entrar na disputa do título, muito difícil, cara. Matematicamente tem chance. Irmão, porra, pela fase do Leverkusen. O Bayern de Munique, mesmo na fase péssima, tem 50 pontos, cara. Tem 50 pontos, é o segundo colocado. O melhor ataque da competição é do Bayern de Munique, com essa fase que ele tá horrível, horrível. Entendeu? Então, esses dois times vão disputar o título, então o Dortmund no máximo vai disputar uma vaga na Champions League. E, cara, tem que pontuar. Beleza, tem que pontuar porque tem o Leipzig na cola, que é um time enjoado, que também costuma disputar a Champions League. Tem o Frankfurt na cola, que é um time enjoado, que também costuma disputar campeonatos europeus. Tem o Freiburg, tem os times chegando, beleza? Então, quanto mais pontuar, melhor. E tá vendo o Stuttgart ser o terceiro colocado e o Dortmund o quarto colocado. Então, cara, mesmo jogando fora de casa, ainda mais com essa odd, pode ser possível a gente trabalhar um empate anulo do Dortmund, pode ser interessante. Que aí vai estar beirando 1,60, 1,70 e a gente tá protegido com o empate. Napoli contra Gênova, possível vitória da Napoli, tá? Mas vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui primeiro. É o nono colocado contra o 12º. Na temporada da Napoli totalmente diferente da temporada passada, que foi a temporada do título da Napoli, tá? Essa temporada muito ruim, trocou técnico, não encaixou o time. De 23 jogos venceu apenas 10 e contra a partida da Gênova, de 24 jogos venceu apenas 7, entendeu? Então tá quase uma outra campanha parecida com a Gênova, a diferença de ponto é de 6 pontos, beleza? Praticamente a Inter e a Juventus têm quase o dobro de pontos da Napoli, que tá no meio da tabela, tá bom? Mas sim, jogando em casa, é possível vitória da Napoli. De 11 jogos, venceu 5, empatou 2, perdeu 4, então 60% dos jogos aí a Napoli vence, joga em casa. Contrapartida, o Genoa jogando fora de casa,
9 de 12, cara, praticamente os 80% aí a Gênova não ganha. Possível vitória da Napoli, tá? Dá pra trabalhar pelo menos 2 gols na partida, um over 1,5 no bilhete pode ser interessante, principalmente se o Gênova complicar a vida do Napoli. Então a gente pode esperar 2 gols sim nessa partida aí. Verona contra a Juve, Juve jogando fora de casa, a Juve que se não quer perder o título pra Inter de Milão, cara, já tem um jogo a menos a Inter de Milão e tá 7 pontos da Juve de diferença. Tem que ganhar da Verona, mesmo jogando fora de casa. Esse sábado, cara, nós temos bastante jogos com os favoritos, com odds interessantíssima de pegar, beleza? Mas filtrem. Por exemplo, a Juve joga fora de casa contra o Verona, o Leverkusen joga fora de casa contra o Heidenheim. Então, a gente tem que filtrar isso. Outro jogo, o Arsenal joga fora de casa contra o Burnley. Então, são favoritos que a gente trabalha geralmente, a gente quer apenas uma vitória, mas jogam fora de casa. Então, dá uma olhada na escalação, às vezes espera até começar a partida para ver a postura das equipes, para depois se posicionar no mercado, beleza? Para você não ser afoito. É uma frase interessante que eu gravo para mim, que é muito melhor o favorito me surpreender do que me decepcionar, entendeu? Então, é a mesma coisa, cara. A Juventus é favorito? Sim. Enfrenta um time de zona de relegation? Sim. Cara, mas muito cuidado, beleza? A odd tá interessante? Sim, mas muito cuidado, beleza? A 1xBet, por exemplo, tá pagando 1,75, 75% da vitória da Juventus, que é a segunda colocada, contra a antepenúltima, beleza? Então é interessante demais, mas vezes escalação, entendeu? Pra não se decepcionar, fechou? Porto contra Estrela, cara. Aqui é possível vitória do Porto, não dá pra explorar nenhum handicap -1, dá pra colocar a vitória do Porto no bilhete, tá bom? Pode ser interessante trabalhar a vitória do Porto no bilhete, mas só isso, beleza? No odd 1,22 eu prefiro ficar de fora, tá bom? Beck super favorito, é muito mais time, é o terceiro colocado, cara. Se quiser disputar alguma coisa europeia na próxima temporada, tem que vencer essa partida jogando dentro de casa contra o Estrela, fechou? Mamelodi Santos, cara, perdi a conta do tempo da última vez que eu analisei um jogo do Mamelodi. Que é isso? É férias eterna, pô. Vamos lá, voltamos aí à Premier League. Seguinte, vamos trazer alguns dados aqui do Mamelodi. O Mamelodi, simplesmente, ele é líder com 38 pontos em 14 jogos, venceu 12, empatou 2 e não perdeu nenhum, tá? Ele tem 2 jogos a menos que a grande maioria dos outros clubes e tá a 9 pontos na frente do segundo colocado. Esse é o Mamelodi, beleza? Apelidado de Brasileirinho da África, cara, é um dos melhores times e me dá uma odd 1,70 para o Mamelodi vencer, eu estarei dentro. O Mamelodi pode mesclar time, porque pra estar com essa odd, cara, só se estiver mesclando time, alguma coisa tá acontecendo. Enfrenta o adversário enjoado? Enfrenta, cara, mas o Mamelodi tá uma prateleira, 2 prateleiras acima de todos os outros clubes da África, tá bom? Muito provavelmente comprarei vitória do Mamelodi nesse sábado. Atlético de Madrid contra o Las Palmas, cara, não exploraria o handicap -1 do Atlético de Madrid e eu não recomendo pegar uma vitória seca pré-live a 1,45. Por que, João, você não recomendaria um handicap -1 do Atlético de Madrid? Porque o Atlético de Madrid, cara, alguns jogos que eu assisti essa temporada do Atlético de Madrid, me parece um time preguiçoso quando faz 1-0. Tá ok o resultado, já tem os 3 pontos, beleza, vai a 51, empata com o Barcelona, tá lá em cima na tabela. E é isso, entendeu? Eu acredito muito nisso. O Las Palmas se expor com o Atlético de Madrid de 1-0, aí sim dá para explorar o mercado de gols, por conta do contra-ataque do Atlético de Madrid, ou até o gol do Las Palmas. Só que fora isso, cara, eu prefiro ficar de fora do mercado. Abrir o olho, cara. Colocar num bilhete a vitória do Atlético de Madrid pode ser interessante, mas muito cuidado. Las Palmas é o 8º colocado, não é um time bobo, não é um time da parte de baixo da tabela. Tá na parte de cima da tabela, tem 35 pontos, beleza? Só, venceu o Valência, que é um time enjoado. Fez um gol no Real Madrid e tomou a virada, tá bom? Meio suspeita essa virada, mas tomou a virada. Deixa eu ver aqui. Também fez um gol no Barcelona e tomou a virada. Las Palmas fez um gol e o Barcelona virou no último minuto de jogo. Sempre assim, cara. É um time que dá trabalho, tá bom? Então muito cuidado, beleza? Muito cuidado. Talvez 1,45 essa odd não tem valor a favor do Atlético de Madrid, tá? Celta Vigo contra o Barcelona. Barcelona que, cara, os primeiros jogos da temporada eu já parei de trabalhar o Barcelona, me decepcionou bastante, apesar de que vem aí de 5 jogos, são 4 jogos sem perder, tá? Tem 51 pontos, ainda namora a disputa do título, namorar, mas Real Madrid tá voando, e o Girona parece que agora deu uma diminuída no ritmo. Será que é hora de começar a trabalhar a lei Girona? Porque o Girona foi bastante lucrativo. Enfim, o Barcelona enfrentou o Celta Vigo é na parte de baixo da tabela, venceu apenas 4 dos 24 jogos disputados, o Barcelona venceu 15 dos 24. Celta Vigo em casa tem a terceira pior campanha com apenas 2 vitórias e o Barcelona fora de casa tem a terceira melhor campanha sem perder nenhum jogo, tá? Se você quiser ir safe, cara, vai empate anula Barcelona, mas a vitória seca eu não recomendaria para live. Vamos buscar ela no live, fechou? E
Para finalizar, nós temos Rizespor, né, o Rizespor contra o Fenerbahçe, possível vitória do Fenerbahçe. Se essa odd 1,45 chegar a 1,60, eu compro no seco, beleza? Vitória do Fenerbahçe. Mas o 1,44 para completar o bilhete já tem valor. O Fenerbahçe, que se não quer ver o Galatasaray ganhar o título, ele tem que vencer a partida, até porque já abriu 2 pontos de vantagem. E qualquer detalhe no campeonato turco, cara, você dá o título de mão beijada para o seu adversário. Guarda essa frase. Galatasaray e Fenerbahçe estão na disputa do título, beleza? Ponto, a ferro e fogo, estão lá em cima na parte da tabela. O Fenerbahçe com o melhor ataque da competição, o Galatasaray com a melhor defesa da competição. As duas equipes são muito boas, tá ok? Então qualquer ponto perdido vai dar o título de mão beijada. Se o Galatasaray tropeça e o Fenerbahçe ganha, o Fenerbahçe vai a 67, fica 1 ponto na frente do Galatasaray e vai assim até o final do campeonato, beleza? Então enfrenta o Rizespor, apesar de estar em sexto colocado, tá bem posicionado, vem de 3 jogos sem vencer e agora enfrenta uma máquina que é o Fenerbahçe. Acredito sim na vitória deles. Para finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto, que a odd já mudou, hein? A odd subiu um pouquinho. Bom. A odd subiu um pouquinho. Não entrei no mercado ainda, vou fazer a operação agora, beleza? Vamos lá, bilhete pronto desse vídeo de sábado é vitória do Fenerbahçe contra o Rizespor. Acabei de comentar as análises. Rizespor vem de 3 jogos sem vencer, enfrenta uma máquina que está disputando o título, beleza? E o Burnley contra o Arsenal. O Burnley, time do rebaixamento, beleza? Enfrenta o Arsenal, que também está na disputa de título da Premier League, então vitória do Arsenal, tá bom? Esse bilhete deu um total de odds de 1,92, cara, 92% da sua stake vai retornar se bater essa operação aqui, fechou? Sabadão é isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, um abraço, valeu!